Salmo 22 ou 23. De todas as coisas visíveis e invisíveis. Hoje eu vou pedir licença a todos vocês para interromper a nossa meditação no Salmo 22 e falar sobre um detalhe, vamos assim dizer, teológico e técnico, não é? Porque uma das pessoas que estão inscritas em nosso podcast, que nos acompanha sempre, a Aline, que também é uma amiga minha pessoal, fez uma observação no Salmo, no podcast do Salmo 22, dizendo o Salmo está errado, é 23. E eu poderia dar essa resposta pessoalmente a ela, por ser minha amiga, mas entendo que esta confusão que ela fez, ou esse entendimento que estava errado a referência do Salmo, deve ser o entendimento de muitos, e por isso fazer uma breve pausa na meditação do Salmo e vou explicar um pouco isto que está confundindo a cabeça de algumas pessoas. Meus queridos, quando entre as muitas recomendações que o apóstolo Paulo faz ao jovem bispo de Éfeso, Timóteo, para quem ele escreve 2 cartas, em sua segunda epístola, ele faz a seguinte observação a Timóteo: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda escritura é divinamente inspirada. Quando um leitor protestante lê essa fala de São Paulo nas Sagradas Escrituras, ele vai entender que essas escrituras se referem aos 66 livros que ele tem na sua Bíblia, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Quando o leitor católico romano lê este texto, ele vai entender que por escritura ele está se referindo aos 73 livros que as Bíblias católicas romanas trazem em suas publicações, ou seja, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tendo uma lista de 7 livros a mais do que os protestantes, que são chamados de deuterocanônicos. Mas quando nós ortodoxos lemos esse texto, sabemos que São Paulo está falando da Septuaginta, uma Bíblia desconhecida de muitos cristãos no Ocidente, mas que foi a Bíblia mais usada pelos apóstolos e que a maioria de todas as citações que estão no Novo Testamento, as citações do Novo Testamento do Antigo Testamento, são com base na Septuaginta. O que muitos cristãos ocidentais ignoram é que à época não havia também um cânon sagrado, uma lista de cânons definidas na igreja, mas havia um consenso ou práticas que eram utilizadas nas comunidades judaicas, que o judaísmo, não sendo um bloco monolítico, um bloco mais ou menos assim como o protestantismo, tinha diversas vertentes. Então havia grupos, por exemplo, no judaísmo, que só tinham como inspirados os livros da lei, a Torá, como é o caso dos saduceus. Mas não vou entrar aqui na aula para não ficar tão grande. O fato é que, cerca de 300 anos antes de Cristo, a Alexandria, a cidade do Egito, onde tem a grande biblioteca de Alexandria, e onde concentrava um grande número de judeus e de sábios judeus, e daí vem um dos maiores sábios judeus à época de Cristo, mais ou menos que chamado Filon, de Alexandria, à época de Cristo e de Paulo. Esses judeus de Alexandria, 300 anos antes de Cristo, fizeram uma tradução para o grego
dos textos sagrados, que ficou chamado de Septuaginta, porque reza a tradição que 72 sábios judeus, 6 eram sacerdotes, 6 de cada tribo de Israel, 72 sábios fizeram uma tradução da lei, mas da lei. E depois outros livros vão se agregando, e estes livros eles não têm apenas 46 livros como tem nas Sagradas Escrituras, na edição das Sagradas Escrituras dos católicos romanos, mas sim 53. Ou seja, ainda 14 a mais do que os protestantes, alguns 54, alguma coisa assim, as variantes. Os judeus fora da Palestina utilizavam muito esse texto, e quando Paulo então se refere toda a escritura é divinamente inspirada, ele estava se referindo a esta versão dos 70, ficou conhecido como versão dos 70, por isso o nome Septua, de 7, Septuaginta ou Septuaginta, se formos falar literalmente, conforme a língua grega. Muito bem, na edição do livro dos Salmos, a numeração da Septuaginta, ou Septuaginta, fica melhor assim para o entendimento de todos, ela tem uma numeração diferente no livro dos Salmos. Esta numeração, ela começa a partir do Salmo de número 9, que nas traduções do Ocidente dividiram o Salmo 9, por ser muito grande, em 2. E então ficou o Salmo 9 e 10. Então, quando chega no Salmo 11, nas versões ocidentais, ou principalmente dos protestantes que copiaram os judeus da Palestina, então vai corresponder ao Salmo 10 da Septuaginta, porque na Septuaginta não existe esta divisão do Salmo 9. Então, o que na verdade no Ocidente é Salmo 23, na verdade é o Salmo 22. Isso foi uma divisão posterior que os judeus maçoretas fizeram. E é bom lembrar que a tradução dos maçoretas ficou terminada no 10º século depois de Cristo. Ou seja, cerca de 1000 anos depois de Cristo é que se publica a tradução, a versão dos maçoretas, que já é uma versão que tem muitas questões aí envolvidas, mas que ela vai ter divergências da Septuaginta, porque as duas não são não refletem uma mesma fonte. Então, a igreja desde sempre, desde o tempo apostólico, usou a Septuaginta. E por isso nós fazemos as referências dos salmos conforme a Septuaginta. E nós entendemos que isso é até educativo e ensejou uma boa meditação. Portanto, nós ficamos hoje em nosso podcast mais informativo do que propriamente uma meditação. Mas fica a palavra de Paulo. Toda escritura é divinamente inspirada. E uma pergunta: os critérios que nós usamos para discernir as coisas são os critérios que brotam nas páginas das Sagradas Escrituras? Ou adaptamos as Sagradas Escrituras para dar um entendimento que nos seja conveniente? O padre está puxando a orelha de alguém? Não. Porque a coisa mais comum é o homem tentar adaptar Deus a ele, como eu falei na primeira parte do Salmo 22, e não o homem se adaptar a Deus, fazendo Deus imagem e semelhança do homem, e não procurando ser o homem imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe a todos, e vamos amanhã, se Deus assim permitir, continuar com a segunda e última parte do Salmo 22. Uma boa tarde a todos, porque agora aqui são 17 horas e 26 minutos. Esse podcast vai ao ar para a meditação de todos agora ao fim da tarde. Que Deus os abençoe.